Como é bom, né? Louvar a Deus. É uma felicidade tremenda. Esta manhã estará conosco, ministrando a palavra do Senhor, nosso amado pastor Elias, né? Elias Santana. Estará nos trazendo a palavra do Senhor. Feche seus olhos agora. Senhor meu Deus, nós estamos em tua casa e nós te louvamos pelo privilégio de aprender a tua palavra. Usa o teu servo agora como tu sempre fazes. E Senhor, que o nosso coração esteja agora cativo à tua palavra, aberto aos teus propósitos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Senhor. Amém e amém. Amados, então, pegando a revista, abrindo e vamos crescer. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa manhã. Temos o privilégio de estar na casa do Senhor e podermos compartilhar da palavra do Senhor. Sei que alguns irmãos ainda estão assistindo o culto de suas casas, os cultos de sua casa. E nessa manhã, louvamos a Deus por você também, que está aí acompanhando a nossa escola bíblica dominical aí do seu lar. Amém? Abra sua revista, na lição de número 2, está na página de número 10. Eu sei que os irmãos já fizeram a leitura bíblica diária, agora aqui no início do culto, com o pastor Gideon Júnior. A lição, nós estamos começando uma lição nova, uma revista nova, né? Começamos no domingo passado, o pastor Arnaud trouxe aqui a primeira lição de uma forma maravilhosa, no culto da ceia. E hoje nós vamos para a lição de número 2. Nós vamos estudar nesse período, nessa nova revista, sobre as festas judaicas e o significado dessas festas para a igreja no dia de hoje. Vale ressaltar que todas as coisas que ocorreram no Velho Testamento, elas são sombras daquilo que aconteceria com a igreja de Cristo no Novo Testamento. E tudo aquilo se cumpriu em Jesus Cristo. É o que nós vamos ver com mais profundidade em cada uma das lições que vamos estudar durante o estudo dessa nova revista. Amém? Você já viu aí que a revista está com um layout um pouco diferente, né? Está mais assim, colocaram aqui a leitura, os objetivos da lição, colocaram o texto áureo, a verdade prática, né? E ficou de uma forma bem organizada aqui, de forma que isso nos ajuda na compreensão daquilo que vamos estudar, né? O texto áureo, está aí na página 10, ele diz assim: porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. A leitura bíblica diária, que já foi lida, Êxodo capítulo 31, de 12 a 17, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Porquanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que nesse dia, no dia do sábado, fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Glória a Deus. Queridos irmãos, é interessante estudar sobre o sábado na Bíblia, porque o sábado ele está muito presente na vida de Israel, e é interessante que não representava somente o descanso do 7º dia, outros dias também eram considerados como sábado, e isso nós vamos ver no decorrer do nosso estudo aqui, mas
é importante pensar no que isso representa para a igreja no dia de hoje. Né? E talvez essa seja a parte mais importante a se dizer nessa manhã. O que, de fato, representa o sábado para nós? Por que a igreja hoje ela não guarda o sábado como guardavam os judeus no Antigo Testamento? Isso é importante saber. A verdade prática, que está aí na página 11 da lição, ela diz assim: o sábado foi instituído por Deus para que os israelitas tivessem um dia de descanso físico e de consagração a Deus. No Novo Testamento, esse dia representa o descanso eterno preparado para a igreja. Então, aqui está o cerne da nossa lição, aquilo que nós vamos ver hoje, aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Então, vamos começar falando exatamente sobre o sábado de Deus. O sábado de Deus. Como começa o sábado? Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, vamos começar exatamente lá do início. Nós vamos ver que Deus encerra ali a criação. Na verdade, no capítulo 1, versículo 6, Deus termina de criar todas as coisas. É aquele momento em que Deus olha e vê tudo que Ele criou e diz: olha, é tudo muito bom. Tudo que eu fiz é maravilhoso. O próprio Deus dizer isso, né? Deus olha para a sua obra, para a sua criação e diz: olha, é muito bom. É muito bom. Então, Deus havia concluído a sua obra. Deus havia terminado a obra da criação. E quando Deus termina a obra da criação, Ele, isso no sexto dia, está aí no versículo 31 do capítulo 1, diz assim: então Deus completou toda a criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia, tudo terminado. Agora, o capítulo 2, ele começa assim: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus exércitos. Com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Versículo 3. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Então, aqui, apesar de não encontrarmos nesse texto a palavra sábado, mas ela está aqui de uma forma implícita. No sétimo dia, no dia que Deus olha e diz: tudo foi bom, tudo que eu criei é maravilhoso, e Deus resolve, então, descansar. A palavra sábado, ela vem do hebraico e ela significa cessar o trabalho, descansar. Significa o repouso após um período de realizações. Então, o que Deus fez aqui? Deus termina a obra da criação, Deus conclui os seus trabalhos, e agora, depois de tudo terminado, Deus descansa. E quando a Bíblia diz que Deus descansa, não está dizendo aqui que depois da criação Deus estava muito cansado, Deus estava exausto de ter trabalhado esses 6 dias criando. Não, não é isto. O descansar aqui é exatamente cessar a obra. A obra foi concluída, então a obra parou. Não significa que Deus estivesse cansado. Até porque, de acordo com Isaías, capítulo 40, versículo 28, o nosso Deus, ele não se cansa e ele não se fadiga. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Então Deus não estava cansado. Deus simplesmente cessou sua obra. Deus simplesmente aqui concluiu o seu trabalho de criação. Então, Deus, ele separou o sétimo dia porque a criação estava concluída. E ele estava satisfeito com tudo que ele havia criado. Viu Deus que tudo era muito bom. E há 3 coisas importantes para a gente destacar aqui desse sétimo dia, que foi o dia que Deus olha para tudo e para e diz que agora cessou e eu vou descansar. Há 3 coisas interessantes para nós observarmos. A primeira delas é que, nesse dia, no sétimo dia, Deus não faz menção de manhã e tarde. Se você olhar, no primeiro dia, Deus cria e ele diz: foi tarde e manhã, primeiro dia. No segundo dia, Deus cria, foi tarde e manhã, o segundo dia. E assim foi até o sexto dia, que Deus conclui a obra, foi tarde e manhã, o sexto dia. O sétimo dia não tem esse detalhe. No sétimo dia, Deus não fala assim.
Isso nos traz à mente a compreensão de que quando Deus determina o sétimo dia como um dia de descanso, Ele determina o sétimo dia como um dia de descanso eterno. Algo que não ia ter fim. Era o descanso de Deus. Tudo estava preparado, tudo estava pronto. O homem estava no jardim do Éden. Deus tinha preparado tudo para o homem. Agora era hora de descansar no Deus que criou todas as coisas. Agora era hora de descansar no Deus que preparou tudo, que fez tudo, que realizou tudo, para que o homem pudesse desfrutar. Agora era a hora do descanso. E esse descanso, Deus não pensou nele como algo que fosse ter fim. Deus não pensou nele como algo que fosse acabar. Deus pensou nele como algo que fosse eterno. Porque o desejo de Deus era que o homem sempre descansasse nele. Era que toda a sua criação descansasse nele. Estivesse em repouso na presença do Senhor. E exatamente Deus olha para esse dia, e esse dia não tem tarde, não tem manhã. Ele vai seguir, ele vai continuar. Não é? E não vai ter fim. Porém, nós vemos que o pecado, ele vem e interrompe esse descanso na vida do homem. Enquanto o homem estava no jardim, ele ia trabalhar, sim, mas o trabalho não seria penoso como se tornou após o pecado. Ele ia realizar muitas coisas, mas todas essas realizações seriam prazerosas, porque ele estava descansando em Deus. Mas com o pecado, esse descanso ele é interrompido. E daí a necessidade de Deus depois enviar Jesus Cristo para de novo possibilitar o homem o retorno a esse descanso eterno de Deus. A esse descanso eterno de Deus. Uma outra coisa que nós temos que observar em relação ao sétimo dia é que Deus abençoou o sétimo dia. Deus fez do sétimo dia uma bênção. Nós não temos nenhuma descrição de Deus falando, olha, eu abençoo o primeiro dia, eu abençoo o segundo dia, o terceiro. Deus abençoou o sétimo dia. Deus abençoou o dia em que ele descansou. Deus fez dele uma bênção. É interessante porque Deus abençoou o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Sim, Deus colocou o homem no jardim, Deus já tinha esse propósito de que o homem trabalhava. Deus trabalha. Né? Jesus disse, olha, meu pai trabalha e eu também trabalho. Então Deus abençoou o trabalho, mas o Deus que abençoou o trabalho, Ele também abençoou o repouso. Ele abençoou o sétimo dia, o dia do repouso. E não somente abençoou, a terceira coisa que nós observamos aqui é que Ele, além de abençoar, Ele santifica esse dia. Deus separa esse dia. Deus separa para Ele. Um dia especial para o Senhor. Deus o abençoa, mas Deus também faz desse dia um dia santo. Deus santifica, Deus separa para um propósito especial seu. É um propósito especial do Senhor. Quando nós olhamos aqui na lição, na página 11, ou melhor, na página 12, se você for na página 12 da sua revista, no ponto 1.2, diz assim, o descanso eterno anunciado na criação. Então Deus separa esse dia, Deus ele consagra esse dia para propósitos específicos. E quais eram esses propósitos? Deus estava aqui apontando à humanidade que ele teria, ou que ele tem, um descanso eterno. E ele anuncia esse descanso eterno já na criação. Veja aqui no ponto 1.2 da página 12, diz assim, começa aí com o versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Porque nós, que temos crido, entramos no repouso. Desde a criação do mundo, já havia anunciado o seu propósito de trazer descanso eterno ao homem e toda a sua criação. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no sétimo dia. E afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. A ideia que temos aqui é que Deus abençoou o sétimo dia para ser um repouso contínuo e não provisório ao homem na dispensação da inocência. Devido a
concepção do pecado, esse descanso foi suspenso, mas vindo o Messias, o tão esperado repouso será restaurado no milênio, pois somente o Cristo seria capaz de eliminar a grande barreira do pecado que nos impede de alcançar o nosso verdadeiro descanso, que é a vida eterna. Então, veja, Deus, quando pensa no descanso, Ele pensa em algo que seria eterno. Algo que seria eterno. O sábado de Deus não é apenas um dia santificado no calendário humano, mas um estado de paz, um estado de tranquilidade, um estado de absoluta felicidade na presença de Deus. Este era o sábado de Deus. Não era simplesmente um dia marcado num calendário. Ele queria que o homem vivesse isso. Ele queria que toda a sua criação vivesse esse estado de paz, de felicidade, de tranquilidade na sua presença. E isso deveria ser para sempre. Infelizmente, o pecado interrompe isso. Mas Deus, que vê todas as coisas, que é presciente, Ele já estava preparando o seu Filho para que pudesse restaurar ao homem esse descanso na eternidade. Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da eternidade. E foi Ele quem definiu a semana com 7 dias. E Ele que fez, que criou todas as coisas, que colocou todas as coisas no seu lugar. Ele escolheu um dia para Ele. E Ele separa esse dia, exatamente o 7º dia. E Deus descansa nesse dia. E aqui fica para nós uma lição importante, né? Que também precisamos descansar. Que também precisamos pensar no nosso descanso físico, né? Deus aqui também, nós vamos ver isso mais na frente, Deus quando Ele estabelece o sábado para Israel, Deus estava preocupado com o bem-estar daquele povo. Então, quando Deus descansa, nós também temos que olhar para isso e ver que há uma lição de Deus apontando para nós, para que nós possamos também ter um momento de descanso, ter o nosso momento de descanso físico. Ter o nosso momento de descanso físico. O ser humano, ele vive, ultimamente, numa correria que é terrível. Deus, quando cria todas as coisas, e a criação de Deus, ela vive um dia de cada vez. Deus criou o homem para que ele vivesse um dia de cada vez. Mas a tecnologia, tudo que nos cerca hoje em dia, nos leva a uma vida de uma velocidade muito grande. A gente quer viver 2, 3 dias de cada vez. Nós não contentamos em viver um dia de cada vez, nós queremos viver mais que isso. Nós vivemos uma ansiedade muito grande, preso nessa ansiedade. Alguém um dia disse que o homem está crucificado entre 2 ladrões. O arrependimento pelo que não fez ontem e a ansiedade pelo que vai acontecer amanhã. E tanto um como o outro o impede de viver o hoje. O impede de viver o agora. Então Deus olha para o homem e diz, descansa. Ei, para. Dá uma paradinha aí e descansa. Descansa um pouco. Então Deus fez exatamente isso. Deus realizou muitas coisas nos 6 dias da criação. Mas o ápice da criação foi o 7º dia. Deus parou tudo, está tudo pronto, está tudo realizado, tudo é muito bom, tudo foi concluído. Agora repousa, descansa. Tudo está concluído, tudo está feito. Deus santificou tanto o trabalho como o descanso. Mas hoje, nós seres humanos, precisamos muito mais de descansar o nosso coração no Senhor. Muito mais de descansar o nosso coração no Senhor. Então, o sábado, primeiro estabelecido foi por Deus. Deus separou esse dia para si. Agora, Deus também separou um sábado para a nação de Israel. Deus deu o sábado a Israel. Deus concedeu a Israel um dia para descanso. Quando você abre sua revista ainda aí na página 12, no ponto 2, diz assim, o sábado em Israel no plano profético. E aqui o escritor, ele coloca logo de início aí o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Paulo está ali explicando exatamente que as pessoas não precisavam julgar os irmãos por questões de dias, de festas, nem de nenhuma dessas coisas do judaísmo. Porque quando os irmãos se convertiam na igreja primitiva,
os irmãos judeus, muitos deles, queriam impor a eles todas as regras da lei e do judaísmo, para que eles vivessem debaixo do jugo do judaísmo, como forma também, como algo que fosse importante para a salvação daquele povo. Paulo então diz assim: porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo diz: olha, ninguém vos julgue por essas coisas. Isso aí são sombras das coisas futuras. Quando Deus, aí no segundo parágrafo, diz assim: quando Deus instituiu a lei mosaica, haviam 2 tipos de sábado para serem observados. O primeiro deles era o sábado semanal, celebrado no 7º dia da semana do calendário civil. O segundo era o sábado festivo, ou sabate. Este era celebrado nos principais dias de festas sagradas, podendo ocorrer em qualquer dia da semana. É interessante observar que a palavra sábado, ela aparece pela primeira vez nas Escrituras, no texto de Êxodo capítulo 16, versículo 23, do 23 ao 30. Israel havia saído do Egito, Deus liberta o seu povo do Egito, Deus liberta o seu povo da escravidão. Após as pragas, após eles sacrificarem o cordeiro, sangue no umbral da porta, ali apontando exatamente para o sacrifício vicário de Jesus, o povo é liberto da escravidão no Egito. E esse povo agora começa a marchar pelo deserto, a caminhar pelo deserto. E 2 meses e meio depois de saírem do Egito, está o povo no deserto reclamando da falta de alimento, dizendo: olha, podíamos ter morrido lá no Egito, porque lá a gente pelo menos ia morrer perto das panelas cheias de carne, lá no Egito. Eram escravos no Egito. E Deus então resolve mandar para o povo ali alimento para o povo no deserto. No final do dia, na viração do dia, Deus enviava codornizes ali, para que o povo pudesse se alimentar de carne. E não somente isso, Deus agora estabelece que Ele vai mandar o maná para aquele povo. Deus iria todo dia enviar o maná pela manhã, para que aquele povo pudesse se alimentar ali no deserto. E nesse momento, Deus resolve também estabelecer aqui um dia de descanso para esse povo, como estatuto perpétuo. Deus olha para esse povo e diz assim: olha, durante 6 dias vocês vão recolher o maná no deserto, que eu vou mandar. Durante 6 dias eu vou mandar o alimento e durante 6 dias vocês vão lá e vocês vão recolher. Peguem a quantidade para comer em um dia. Porque Deus estava colocando aquele povo à prova. Quando você vê lá no versículo 4 do capítulo 16, você vê que Deus estava testando esse povo para ver se esse povo realmente era capaz de confiar na palavra do Senhor, de acreditar no Deus que estava prometendo tudo, depois de terem visto tudo o que Deus havia feito por eles, retirando-os do Egito. E Deus olha: vocês vão durante 6 dias recolher, e vocês vão recolher a porção diária. É o pão de cada dia que vocês vão recolher. Você acredita que teve gente que ficou ansioso, preocupado? Será que vai ser assim mesmo? Será que Deus vai cumprir? E pegou um pouquinho mais? Eu não sou bobo, né? Eu vou guardar um pouquinho para amanhã. E quando ele guardou para amanhã, sabe o que aconteceu? Apodreceu, encheu de bicho. Moisés ficou revoltado e disse: vocês não são capazes de acreditar, de confiar em Deus? Deus disse: olha, vocês vão pegar a porção diária. Agora, no 6º dia, eu vou mandar uma porção dobrada. Eu vou mandar mais um pouquinho para vocês. Sabe por quê? Porque no 7º dia eu não vou mandar. O 7º dia é o dia do descanso. O 7º dia é o dia do descanso. Quando você abre aqui, Êxodo capítulo 16, olha o que Deus diz para esse povo. Êxodo capítulo 16, versículo 23, diz assim: que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, sábado, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assai. Os que desejais cozer em água, fazei-o. Mas tudo o que sobrar, separai e guardai-o para amanhã do sábado. Versículo 24, e assim procederam, guardando o alimento colhido até amanhã do dia seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem criou bicho. Então ordenou-lhes Moisés:
comei-o hoje, porque este é o dia do sábado do Senhor. E porquanto não achareis o alimento depositado sobre o solo no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, é o sábado, não encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato não encontraram. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e à minha lei? Vede que o Eterno vos deu o sábado, o Eterno vos deu o sábado, e que isso vos dará, e que por isso vos dará no 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Versículo 30. Então o povo descansou no 7º dia. Então Deus estabelece o sábado como um dia de descanso. Só que agora é lei, agora é uma ordem do Senhor. Aqui Deus ainda não havia entregue a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Antes de Deus entregar a lei ao povo, Deus já tinha estabelecido como primeira ordenança a guarda do sábado. E a razão era a seguinte: esse povo era escravo no deserto, esse povo vivia escravo no Egito. Esse povo não tinha descanso no Egito. E Deus está mostrando a esse povo que Ele é aquele que concede descanso ao seu povo. Que a preocupação de Deus era essa, de trazer descanso ao seu povo. E quando Deus os tirou do Egito, Deus os tirou do Egito para lhes dar descanso. Para lhes conceder descanso. E eles precisavam entender isso, eles precisavam compreender isso. Israel tinha que ter isso em mente. Essa mentalidade de que Deus havia de dar descanso a ele. Fica evidente que os judeus aqui, eles não tinham recebido os 10 mandamentos. Mas Deus já havia estabelecido o sábado como uma ordenança para que eles pudessem guardar. Deus estabeleceu um descanso semanal para o seu povo. Deus estabeleceu um dia para que aquele povo pudesse recuperar as suas forças e separar um tempo para a adoração ao Senhor. Coisa que eles não faziam no Egito. No Egito era só trabalho. Mas aqui Deus estava dizendo: eu vos tirei do Egito, eu vos libertei do Egito para vos dar descanso, para vos conceder repouso. Para vos conceder repouso. Ao dar o sábado para Israel, Deus relaciona esse dia especial com outros acontecimentos da história sagrada. Deus pega esse dia especial e Ele relaciona com outros acontecimentos para que o povo pudesse memorizar e ter em mente aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, o favor de Deus para com a vida deles. E a primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro fato ao qual Deus relaciona o 7º dia, é exatamente ao fato da criação. Quando Deus dá a lei para o povo, lá no capítulo 20, a partir do versículo 8, né, o quarto mandamento da lei de Moisés, é assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Trabalharás 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhum serviço, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade. Porquanto em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Veja que aqui Deus relaciona o sábado exatamente ao fato da criação. E por que Deus fez dessa forma? Deus faz assim, irmãos, porque os povos naquela época, eles tinham uma compreensão errada acerca da criação do mundo, acerca da criação de todas as coisas. Eles adoravam vários deuses, nós vimos aqui os egípcios mesmos, eles tinham uma compreensão totalmente trocada, tinha um deus para cada coisa, tinha Ra, que era o deus sol, tinha outros deuses que dominavam a água, que dominavam a natureza, que faziam com que as coisas surgissem. E Deus não queria que seu povo entrasse por esse caminho de erro, de idolatria, de engano, uma forma incorreta de compreender a criação e a origem de todas as coisas. Então Deus relaciona exatamente esse sábado, esse dia que eles deveriam parar e descansar para adorar a Deus por tudo que Deus fizera, pela criação. O sábado agora é um testemunho
de que Deus é o Criador de todas as coisas. É um testemunho. Israel, quando guardasse o sábado, ele estaria dando aos outros povos um testemunho de que Deus é o Criador de todas as coisas. O Deus que se manifestou a Faraó no Egito com todas aquelas pragas. E todas as nações ao redor, com certeza, ficaram conhecendo, ficaram sabendo da história, do que Deus fizera no Egito, do que Deus realizara no Egito, da forma como Deus vai e retira o seu povo do Egito. Essa notícia se espalha por ali. A notícia de que Faraó persegue o povo, de que o exército de Faraó morreu no mar, todas essas notícias foram conhecidas, de forma que o Deus de Israel, depois de retirar o seu povo do Egito, ele passa a ser temido pelos povos daquelas nações vizinhas. Mas agora, quando aquele povo olhar para Israel e verificar que Israel, no 7º dia, ele para tudo, ele descansa, esse povo vai começar a questionar o porquê de parar, o porquê de descansar no 7º dia. E aí é o momento de Israel testemunhar e dizer, nesse dia, Deus descansou de toda a sua obra da criação. Deus que criou todas as coisas, Deus que fez todas as coisas, Deus que nutre e controla todas as coisas no universo. Ele é o Criador e só Ele merece a adoração, só Ele merece o louvor. Então, era um testemunho para todos os povos de que Deus é o Deus Criador de todas as coisas. O 4º mandamento, ele estabelece o sábado como um estatuto perpétuo, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus se mostra aqui, irmãos, generoso, provedor das necessidades do povo. Porque Deus olha e diz assim, olha, ninguém vai trabalhar nesse dia. Ninguém vai fazer atividade nenhuma. É um momento de descanso. É um momento de descanso. É o momento em que seu servo vai descansar, é o momento em que seu animal vai descansar, é o momento de repor as forças, de recuperar as energias, é o momento do povo separar o dia para o repouso, mas também para a glorificação e para a exaltação do nome do Senhor. Quando Deus se mostra aqui, generoso e poderoso, para suprir as necessidades do seu povo, Deus também quer que o povo reconheça como tal, e o adore. E o adore. Nesse dia era um dia separado para louvor, para adoração. O povo não precisava se preocupar com nada. Deus estava provendo tudo. Deus estava cuidando de todas as coisas. O Deus que deu a eles o 7º dia, cuidaria para que nada lhes faltasse. Eles não poderiam era imitar os povos de outras nações e fazer uma adoração errada a outros deuses como aqueles povos faziam, como aqueles povos imaginavam estar fazendo de forma correta. O ponto 2.2, lá na página 13, diz assim, um precioso dia de descanso e alegria para os hebreus. Diz assim, ponto 2.2, página 13, lá no finalzinho da página 13. Aí, lá no lado direito, começa o parágrafo dizendo assim, o sábado foi estabelecido na lei mosaica para que todo Israel, inclusive escravos, estrangeiros, descansassem de todas as suas obras. Nessa determinação, Deus provou que cuidava do seu povo com muito zelo. Desse modo, aprendemos que apenas um período noturno não é suficiente para repor as energias. Vale lembrar que esse direito se estende também aos animais. Então veja que Deus aqui estava preocupado com toda a sua criação. Quando Deus estabelece um dia de descanso, Deus estabelece um dia de descanso para todos, para que todos pudessem repor as suas energias e depois voltarem ao trabalho. A preocupação de Deus era com os servos, a preocupação de Deus era até com o estrangeiro que estava habitando no meio da terra de Israel. Todos deveriam descansar, todos deveriam repousar. E quando eles descansavam e repousavam, eles estavam também refletindo sobre o Deus que criou todas as coisas, sobre o Deus que fez todas as coisas. Esse dia é separado porque Deus, neste dia, descansou de toda a sua obra de criação. Bom, Deus relaciona o sábado à criação, e também Deus relaciona o sábado, quando nós vemos lá no capítulo de número 31, há um sinal entre Deus e a nação de Israel.
que é exatamente o texto que está aqui na sua revista da leitura bíblica em classe. Veja, não há uma evidência na Bíblia de que Deus tenha dado o sábado para outras nações, para os gentios. Não há nenhuma evidência bíblica de que Deus tenha determinado que os gentios guardassem o sábado. Mas esse texto aqui do capítulo 31 de Êxodo, que está aí na sua revista, ele mostra exatamente que Deus ele deu o sábado para a nação de Israel. O sábado era um sinal entre Deus e Israel. Era um sinal de que aquele povo pertencia ao Senhor, de que aquele povo tinha sido separado e santificado para Deus. Para Deus. Veja assim, aí no texto da leitura bíblica, você voltando aí na página 11. Falou o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e as vossas gerações. Era um sinal entre Deus e Israel. Era uma marca, era algo que identificava Israel como um povo que pertencia ao Senhor. Como um povo que pertencia ao Senhor. Então, o sábado ele era estabelecido como este sinal, como esta marca, dessa identificação. Ele diz, versículo 14, porquanto guardareis o meu sábado, porque é santo para vós. Aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada. 6 dias se farás a obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Aí no versículo 16, guardarão, pois, os sábados, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Então era para os filhos de Israel. Era para a nação de Israel, era um sinal, era uma identificação de Deus com aquele povo. Versículo 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia Deus descansou. Então Deus estabelece o sábado como um sinal entre ele e a nação de Israel. Era o pacto de Deus com Israel. Deus não estende isso aos gentios. Deus não estende isso a outras nações, porque Israel era o povo de Deus. Israel era o povo que Deus havia separado para servi-lo. E isso identificava Israel como o povo escolhido e separado por Deus. Separado por Deus. O sábado também, irmãos, estava associado à libertação de Israel do Egito, ao descanso que Deus trouxe a Israel, livrando-os do Egito. Quando você vê aí na sua revista, no ponto 2.1, final da página 12, o sábado representa libertação. Ponto 2.1, página 12. Diz assim, porquanto te lembrarás que foste, o texto é de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, está aí na lição. Porquanto te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te abençoou e te ordenou que guardasse o dia do sábado. Então veja que aqui Moisés ele associa o sábado exatamente à libertação do povo de Deus do Egito. Deus libertou o seu povo, Deus deu descanso para esse povo. Deus os tirou de lá. E Deus os trouxe para descansar. Quando você vê aí o último parágrafo desse ponto, lá antes do ponto 2.2, diz assim, neste momento histórico, a figura sabática apontava para a libertação espiritual que viria no tempo futuro. Deus mostrou que um dia enviaria ao mundo seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê também fosse liberto, também recebesse de Deus esse descanso eterno. Então veja que a figura do sábado, ele trazia à memória daquele povo a sua libertação. Trazia à memória deles que um dia eles foram escravos, que um dia eles estavam presos no Egito, mas um dia Deus se lembrou deles e Deus os fez sair de lá. Deus com mão forte os retirou de lá. Deus os trouxe para um descanso. Deus lhe deu descanso. Havia uma promessa, Deus não tira o povo do Egito para deixar o povo no deserto. É interessante isso. Deus não tira o povo do Egito com o propósito de fazer o povo peregrinar 40 anos no deserto. O povo peregrinou 40 anos no deserto porque foi desobediente, porque o coração daquele povo se endureceu.
Mas Deus, quando os libertou do Egito, quando lhes deu descanso da escravidão, Deus ainda tinha um descanso muito maior para eles preparados em Canaã. Deus queria levá-los para descansar na terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de delícia. E Deus falou, olha, eu vou levar vocês e vou colocar vocês ali, e vocês vão descansar ali. Então, a promessa era de que o descanso não seria no deserto. Mas como o povo foi rebelde, como o coração daquele povo se endureceu, eles continuaram vagando 40 anos no deserto até que toda aquela geração morresse. O povo que um dia confiou em Deus, ele recuou diante da conquista da terra prometida. Estava à porta da terra prometida e eles recuaram na sua fé. E quando recuaram na sua fé, Deus disse, olha, vão ficar no deserto. Toda essa geração, seus filhos entrarão e desfrutarão do descanso da terra prometida. Mas Deus tinha preparado para eles esse descanso. A vontade de Deus era exatamente que esse povo descansasse na terra prometida. É interessante nós observarmos que havia também o ano sabático. O que era o ano sabático? Quando você abre lá em Levítico, no capítulo de número 25, Levítico 25, a partir do versículo 1, você vê que Deus ele ordena ao povo dessa forma. Então o Senhor falou a Moisés o seguinte, fala aos israelitas e comunica-lhes, quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e colherás o teu produto, o produto dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático para o Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha, não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vidimarás as tuas vinhas, não vidimarás uvas das tuas vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, a tua serva, o teu empregado, os teus hóspedes, enfim, todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também o teu gado, os teus animais, os animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Veja que Deus aqui ele estabelece um ano de descanso para a terra. Deus disse, olha, vocês vão trabalhar durante 6 anos, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão ter em abundância. Agora, no 7º ano, não quero que vocês plantem nada, não quero que vocês cultivem nada, é o ano de descanso, a terra vai descansar. E não somente a terra descansaria, os empregados descansariam, os servos descansariam, o homem descansaria, os animais que trabalham no campo, estes descansariam também. Teriam um renovar das forças, a terra teria o seu vigor, a sua força também renovada, recuperada, para produzir ainda muito mais. E Deus estabelece esse ano de descanso. Era o ano sabático, era o ano da restauração das forças da terra, era o ano do descanso da terra. E Deus disse, olha, não se preocupe com nada, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ter pão, não fique preocupado. E se a gente não plantar, o que a gente vai comer? E se a gente não plantar, o que nossos animais vão comer? Como vamos viver nesses dias? Se você olhar aí no capítulo 25, lá no versículo 18, olha o que Deus diz ao povo. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Versículo 19, a terra dará o seu fruto, vós os comereis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes que comeremos no 7º ano, se não semeamos e não colhemos os nossos produtos, então eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Deus disse assim, olha, fica tranquilo, no 6º ano eu garanto a minha bênção na produção de vocês. O que vocês produzirem no 6º ano vai durar pelo menos 3 anos. Aleluia. Veja o cuidado de Deus com aquele povo, irmãos.
Veja a preocupação de Deus com o bem-estar daquele povo. É por isso que Jesus diz, olha, o sábado não foi o homem feito por causa do sábado. O sábado veio e foi por causa do homem. É fruto da preocupação de Deus com o homem, com o bem-estar do homem, do seu povo, de Israel. De dar paz, de dar tranquilidade àquele povo, de fazer prosperar aquele povo. Deus diz, olha, vocês vão fazer exatamente assim. No 7º ano ninguém planta, ninguém colhe, mas fica tranquilo, porque o que eu der para vocês no 6º ano, vai garantir a vocês pelo menos 3 anos. Porque eles iam ficar um ano inteiro sem produzir nada, né, sem plantar nada, e no 8º ano é que eles iam começar a produzir, começar a plantar, e isso não ia nascer assim, plantou hoje, nasce amanhã, eles iam ter que esperar o 8º ano todinho para poder colher, e aí no 9º ano talvez eles começassem a desfrutar daquilo que eles começaram a plantar lá no 8º ano. Mas Deus disse, fica tranquilo, porque não vai faltar nada para vocês. Deus estava ensinando a Israel o que significa o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confiar na provisão de Deus, confiar na palavra de Deus, confiar na palavra do Senhor, no Deus que provê todas as coisas. Infelizmente, né, a gente vê que Israel parece que não guardou aí o ano sabático. Né? Israel não se preocupou com o ano sabático. E uma das consequências disso foi o cativeiro babilônico. Né? Os 70 anos de cativeiro babilônico. Que é consequência exatamente de Israel não ter obedecido essa ordem do Senhor. Também, né? De não ter obedecido, não ter guardado isso. Quando você lê lá em Levítico, no capítulo 26, você vê que Deus diz, olha, se vocês não guardarem, eu vou tirar vocês daqui, vou entregar vocês para os inimigos de vocês vão ser escravos lá, e para que a terra descanse. Mas a terra vai descansar. E quando você vê lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 36... a Bíblia diz que a terra descansou quando o povo foi para o cativeiro. Deus falou, 70 anos. Talvez, durante esse período aí de quase 500 anos, eles não guardaram o ano sabático. E por não guardar o ano sabático, quanta bênção de Deus esse povo perdeu. Plantaram, produziram, comeram, mas poderia ter sido muito melhor. Eles poderiam ter aproveitado muito mais o vigor da terra, muito mais da força da terra. Eles poderiam ter desfrutado do privilégio de serem generosos com os pobres, com os necessitados, porque quando Deus estabeleceu o ano sabático, Deus disse, olha, vocês não vão plantar, vocês não vão colher nada, porque os pobres vão passar pela plantação de vocês, e aquilo que tiver lá, eles vão plantar, eles vão colher, eles vão comer. Está lá no capítulo 23 de Êxodo, só ler aqui, para ficar mais... Capítulo 23, aqui de Êxodo, diz assim, versículo 10. Durante 6 anos semearás a tua semente na terra e colherás dela o seu fruto. Contudo, no 7º ano deixarás descansar, e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e os que restarem da comida, os animais do campo também se alimentem. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então Deus tinha uma preocupação com os pobres, e aquele povo, ao descumprir esse mandamento, eles perdem essa oportunidade de fazer isso. Eles poderiam ser muito mais abençoados se observassem a palavra do Senhor. Foram abençoados? Foram, mas poderiam ser muito mais se estivessem atentos àquilo que Deus havia prometido. E quando Deus deu a ordem, era para ser cumprida. Não cumpriram, depois veio a conta. E a conta foi alta. A conta foi muito cara. Então veja que o sábado, ele representava para a nação de Israel todo esse cuidado de Deus em dar descanso ao seu povo, em dar repouso ao seu povo, em trazer tranquilidade ao seu povo. Mas também era o momento de Israel poder proclamar o Deus Criador, o Deus que sustenta, o Deus que provê todas as coisas. Israel era a nação escolhida e separada por Deus, e o sábado representava essa separação, exatamente para que os outros povos pudessem ver, através de Israel, o agir de Deus. E quando os povos olhassem para a nação de Israel e vissem o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus no meio daquele povo, aqueles povos glorificariam o nome do Senhor.
glorificariam o nome do Senhor. E por fim, o sábado espiritual. O sábado espiritual. O que o sábado representa para nós hoje, para a igreja do Senhor? Quando você vai lá para Hebreus, capítulo 4, o escritor lá no capítulo 4 de Hebreus, começando lá no capítulo 3, versículo 7, ele já começa a descrever isso, né? Ele começa a descrever, ele começa a falar exatamente de que um povo que não deu ouvidos à voz do Senhor, e Deus, por este povo ter endurecido o coração e não ter dado ouvido à voz do Senhor, Deus não permitiu que esse povo entrasse no seu descanso. Ele fala aqui do descanso de Deus lá no capítulo 4, mas ele fala também do descanso que Deus deu para Israel. E ele faz essa analogia exatamente com a nossa vida espiritual, dizendo que aquilo que estava ali escrito, aquilo ilustra exatamente a nossa experiência espiritual com Cristo. A nossa experiência espiritual com Cristo. Deus um dia olhou o seu povo, escravo, preso no Egito, escravizado ali. Deus então envia Moisés, o libertador. Moisés vai a Faraó. Deus envia as pragas e retira o povo de lá. E Deus conduz agora esse povo pelo deserto, esse povo livre, liberto da escravidão. O propósito de Deus não era deixar esse povo no deserto, mas era colocar esse povo em Canaã, no seu descanso ali. No seu descanso ali. A mesma coisa somos nós, irmãos. A analogia que é feita no capítulo 4 ali de Hebreus é exatamente essa. Nós um dia estávamos presos no pecado, nós um dia éramos escravos do pecado, mas um dia Cristo nos libertou. Cristo nos libertou e nós entramos exatamente no descanso de Deus. É o que diz Jesus em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. E foi isso que Jesus fez, ele nos deu descanso. Então o sábado ele representa para a igreja, é isso aí. Representa exatamente esse descanso que Deus nos deu em Cristo Jesus. O sábado ele se cumpre em Jesus. O sábado que era exatamente sombra do que Cristo realizaria na nossa vida, no meio da sua igreja, para o seu povo. Ele representa exatamente esse momento de libertação, esse momento em que Jesus vem e nos liberta do pecado, e quebra em nós o domínio do pecado, e nos faz livres para servir a Ele. Nos traz ao seu descanso. É interessante que a gente olha para a entrada do povo em Canaã, né, e a gente diz que, a gente sempre analisa de que Canaã representa o céu, representa esse lugar de descanso, e talvez possamos até fazer essa analogia, mas a Canaã representa também o desfrutar de toda a herança que Deus tem para nós quando nós nos entregamos a Cristo, de todas as bênçãos espirituais que Deus reservou para nós, porque Deus liberta o povo não com o objetivo de deixar o povo no deserto. O objetivo de Deus era colocar o povo lá no descanso, lá em Canaã, para que o povo pudesse desfrutar da herança de Deus, desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. E conosco não é diferente, Deus nos salvou em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Todas as bênçãos espirituais. Deus nos colocou em Cristo nas regiões celestiais, para que pudéssemos já desfrutar das bênçãos espirituais aqui mesmo. Para que nós já pudéssemos começar a desfrutar dessas bênçãos aqui mesmo, desse descanso em Deus aqui mesmo. Então, essa ilustração do descanso do sétimo dia, ela representa exatamente esse descanso em Cristo, por meio da salvação, por meio da salvação. O ponto 2.3 da sua revista, está aí na página, final da página 13, ponto 2.3. O repouso sabático e o cumprimento é cumprido na primeira vinda de Cristo. Veja o que diz aí. Ao estudarmos o Novo Testamento, podemos ver o sábado sendo cumprido claramente nas duas vindas de Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio para trazer descanso para a alma. O texto é de Mateus capítulo 11, versículo 28, que acabei de citar para os irmãos. Quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, eu vos darei descanso.
O repouso sabático se cumpre quando Jesus concedeu ao homem uma vida de paz interior, perdoando os seus pecados e conduzindo-lhe a um caminho de amor e fé, através do novo nascimento espiritual. Em Cristo nós somos novas criaturas. Essa é uma experiência extraordinária, ainda não experimentada pelos judeus, mas vivida a cada dia pelos cristãos. Então, o sábado ele representa para a igreja, ele representa para nós exatamente isso. A libertação que Cristo nos trouxe na cruz do Calvário. Cristo nos deu a sua paz. Cristo nos trouxe ao seu descanso. Cristo nos trouxe ao seu descanso. O descanso em Canaã, ele representa o descanso presente que nós temos, que nos torna possuidores da herança que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Podemos desfrutar das bênçãos decorrentes da salvação. Primeiro descanso, esse que Cristo nos trouxe quando nos libertou do pecado, quando fomos a Ele e aceitamos a Ele como Salvador, esse é o descanso da salvação. O segundo descanso, que representa a entrada na Canaã celestial, é o descanso da submissão à vontade de Deus. O povo não entrou, o povo que peregrinou no deserto, que rodeou pelo deserto durante 40 anos, foi assim porque não se submeteu à vontade de Deus, porque retrocedeu na sua fé. Depois de terem visto muitos milagres de Deus, depois de terem visto todos os sinais de Deus, quando chegaram na entrada da terra prometida, eles recuaram. Mas aqueles que permaneceram firmes, Josué, Caleb, Moisés, Josué e Caleb, Moisés não. Deus deu a eles o privilégio de entrar na terra prometida, de desfrutar das bênçãos espirituais. Aquele povo, durante 40 anos no deserto, viram os milagres de Deus? Viram, porque Deus deu água para eles durante 40 anos, Deus deu o maná para eles durante 40 anos, Deus mandou o alimento para eles durante 40 anos. Mas não puderam desfrutar da plenitude da herança de Deus na terra prometida. Porque duvidaram, porque seus corações endureceram. Mas Deus concedeu àqueles que foram fiéis, Josué e Caleb, o privilégio de entrarem na terra prometida. É interessante observar que o escritor aos Hebreus, ele diz que ainda há um descanso para o povo de Deus. E quando ele fala assim, ele está falando de um descanso eterno, de um descanso futuro, do grande sábado de Deus, que será na eternidade para todos os santos. Ele diz, olha, se Josué tivesse dado repouso para o povo de Deus ali, e esse repouso fosse definitivo, não haveria necessidade de Davi, depois de ter vindo no Salmo 95, versículo 7, dizer, olha, ainda há um descanso, ainda há uma oportunidade para entrar no descanso de Deus. Porque a referência aqui é ao descanso eterno, ao descanso, ao grande sábado de Deus, a entrar no descanso de Deus, que Deus estabeleceu lá no Éden, onde haverá paz e felicidade para sempre, eternamente. Veja que Apocalipse capítulo 14, versículo 13, eu acho que esse texto está na lição, o 2.4 aí na lição, página 14. Página 14, 2.4. Não, tem Apocalipse 21. Eu vou ler aqui o Apocalipse capítulo 14, versículo 13. É um texto que você conhece, eu sei disso. Mas fala exatamente desse descanso eterno que Deus tem preparado para nós. 14, versículo 13. Então ouvi uma voz grave do céu, que ordenava, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Então, quando o salvo, ele vai para a eternidade, ele está entrando no descanso eterno de Deus. Ele está entrando para desfrutar do descanso eterno de Deus.
Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, porquanto todas as pessoas que entram no repouso de Deus também descansam das suas obras, como Deus descansou das suas. Assim como Deus descansou das suas, os salvos que vivem nessa luta, nessa vida de tribulação, de angústia, de luta, de trabalho, porque é isso que é a vida aqui, irmãos. Não é à toa que o profeta disse: olha, o vosso descanso não é aqui. Levanta e anda, porque o vosso descanso não é aqui. Nosso descanso é quando nós chegarmos lá. É quando nós entrarmos na eternidade. Aí sim nós vamos desfrutar desse descanso eterno com o Senhor. Aqui na revista, no ponto 2.4, na página 14, 2.4, página 14, diz assim: o repouso sabático se cumpre na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Jesus, o descanso divino representado na figura sabática se cumprirá a partir do milênio. Já dizia o profeta Malaquias: levantai-vos e andai, porque este não é o lugar do vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Jesus disse que iria nos preparar um lugar junto ao Pai. E quando o cristão alcança este lugar, certamente terá repouso de todas as suas fadigas. Nosso descanso é no céu. Então, o sábado ele representa para a igreja tudo isso. É isso que o sábado representa para a igreja. Para encerrar, o ponto 3, eu vou só ler aqui com os irmãos rapidamente. A igreja e o sábado. A igreja não guarda o sábado. Por que a igreja não guarda o sábado? Algumas seitas ensinam que os cristãos devem guardar o sábado como condição para a sua salvação. Essas ideias são originárias das interpretações equivocadas da palavra de Deus. Entretanto, veremos as razões pelas quais a igreja não guarda o sábado. Primeira razão: por que a igreja não guarda o sábado? De acordo com os argumentos já estudados, vemos claramente que todos os dias sagrados, incluindo o sábado, eram apenas uma sombra que se cumpriria em Cristo. E se é sombra, eu não tenho que guardar. Já se cumpriu, já se realizou. Era para a nação de Israel e apontava para o que Cristo faria na cruz do Calvário, para o que Cristo realizaria. Então, continuando aí, diz assim: por esta razão, os cristãos estavam desobrigados de cumprir tais exigências da lei, e não poderiam ser perturbados por aqueles que insistiam em permanecer na prática do Velho Testamento. Então veja que Cristo, ele veio exatamente para cumprir tudo isso e tirou de nós essa obrigação. Cristo não ordenou à igreja que continuasse guardando o sábado. A igreja não guarda o sábado, não há uma ordem de Jesus para que a igreja guardasse o sábado. Quando Jesus ele fala sobre a lei, em nenhum momento Jesus cita o sábado entre os mandamentos. Você lembra quando Jesus encontra aquele homem encontra Jesus ali e pergunta sobre amar o próximo? E Jesus conta a ele a parábola do bom samaritano. Jesus fala ali dos mandamentos, mas Jesus não inclui o sábado. O jovem rico que se encontra com Jesus lá em Lucas capítulo de número 18, Jesus também não fala sobre o sábado ali quando cita os mandamentos. Então não há nenhuma ordem de Cristo para se guardar o sábado. E também os apóstolos também não trouxeram nenhuma ordem nesse sentido. Pelo contrário, quando os gentios começaram a se converter, o concílio se reúne em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, exatamente para discutir isso. O que a gente vai colocar para eles? Porque muitos queriam, não, eles têm que guardar o sábado, agora eles têm que guardar a lei, eles têm que virar judeu agora. Então a igreja se reúne, e ali, Tiago, líder da igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, só para a gente ler rapidamente aqui, ele diz assim, que a igreja estabelecia para que aquele povo guardasse, a partir do versículo 28, diz assim: porquanto pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destes preceitos necessários. Quais preceitos?
Versículo 29. Que vos abstenhais dos alimentos sufocados e dos ídolos, do sangue, da carne de animal estrangulado e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então a igreja não colocou para que aquele povo guardasse o sábado. Os apóstolos não pregavam isso. O domingo foi estabelecido pela igreja primitiva como o dia do Senhor, o dia de buscar o Senhor. Mas o domingo não é um substituto do sábado. Muita gente diz, não, o judeu guarda o sábado, mas a igreja guarda o domingo. Não, a igreja não colocou o domingo como um substituto do sábado. O domingo se torna um dia especial a partir do momento que Cristo ressuscita no domingo. A ressurreição de Jesus no domingo. E a igreja olha para o domingo como um dia especial. E separou o domingo para se reunir, para fazer as suas reuniões mais importantes, inclusive a reunião do culto do amor, que era o culto da ceia, quando a igreja se reunia, ela se reunia no domingo. Porque o domingo marcou a igreja, marcou esse início do Novo Testamento. Podemos até olhar para o sábado como o símbolo da velha aliança, mas o domingo ele estava marcado pela ressurreição de Cristo, esse símbolo dessa nova aliança, de um novo começo, de uma nova era. O Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. E a igreja ela escolheu o domingo para se reunir, para estar junto, e as reuniões eram feitas no domingo. Era interessante porque muitos podem dizer, mas Paulo ia para a sinagoga, Paulo estava lá no sábado na sinagoga, Jesus estava no sábado na sinagoga. Claro, sábado era o dia que a sinagoga estava mais cheia. Jesus tinha que pregar o evangelho, Paulo tinha que pregar o evangelho. E eles aproveitavam esse momento que a sinagoga estava muito cheia para falar de Jesus. Sábado era o dia que todo judeu estava na sinagoga. E Paulo ia lá e usava a sinagoga para pregar o evangelho. Jesus também usou muito da sinagoga nos sábados, lotado, para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Mas Jesus não ordenou que se guardasse o sábado. Paulo nunca ordenou que se guardasse o sábado. A igreja não guarda o sábado. O domingo é um dia especial. Porque o domingo é o dia que foi separado como um dia de descanso, e é o dia que nós dedicamos para servir a Deus. É o dia que nós dedicamos para servir a Deus. Pastor, e quem trabalha no domingo? Escolhe outro dia. O dia que você está de folga é o dia que você vai dedicar para trabalhar para o Senhor. A segunda, a terça, eu não sei, é o dia que você vai dedicar para buscar o Senhor, para descansar. Tire um dia para o Senhor. Tire um dia para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o sábado, ele exatamente representa isso, um descanso para os judeus. Deus estabeleceu um dia para que os judeus descansassem e adorassem o seu nome. Um dia para que aquela nação pudesse se reunir e estar na presença do Senhor. O sábado era algo que para o judeu era muito importante, porque Deus assim o colocou, como um sinal, como um pacto, uma aliança entre Deus e aquele povo. Porque aquele povo era um povo separado para Deus. E era sinal dessa separação, dessa aliança. Mas para nós, para a igreja do Senhor, o sábado se cumpre em Cristo. O sábado representa exatamente a nossa libertação do pecado e o nosso descanso em Jesus. E mais que isso, representa o descanso eterno que Jesus foi preparar para nós lá na glória. O grande sábado de Deus virá para a igreja do Senhor, quando todos nós descansaremos para sempre no reino de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Só Deus para recompensar, né? E tem dever de casa. Veja que na revista, você tem na página 15, não esqueça disso. Porque você vai ler a lição de novo em casa, vai pensar, vai refletir, vai lembrar de tudo que o pastor Elias falou. Mas pastor, se eu não conseguir lembrar de tudo que ele falou, fica tranquilo. Pastor Eber vai colocar a lição no site direitinho, e aí imediatamente você consegue assistir de novo. E não se esqueça, tem dever de casa. Olha o questionário. Página 15. O que significa a palavra sábado? Explique a sua importância para os hebreus. Segundo,
Qual a tipologia profética do sábado? Dê 2 exemplos. 3. Por que o cristão não guarda o sábado? Explique 2 razões. E 4. O que significa a palavra domingo? E qual sua importância? Então, dever de casa. Fazendo direitinho, e é excelente esse momento maravilhoso que estamos na presença do Senhor. Lição após lição, lição após lição, nós vamos crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E é o que o pastor Elias disse mesmo. Por que nós não guardamos no sábado? Porque nós já vivemos um eterno sábado. Você e eu que aceitamos Jesus, já entramos no descanso. E é o descanso que Cristo dá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, o quê? A gente já vive no descanso dele. É por isso que a gente não tem medo do coronavírus, é por isso que a gente não tem medo de morrer, é por isso que a gente sai e trabalha, é por isso que a gente vem para o culto e fica feliz, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. E, óbvio que o descanso eterno ainda está vindo, onde viveremos eternamente no Senhor. Amém? Agora, não vamos cometer o erro que Israel cometeu, de não acreditar que o Senhor não os protegia no sábado, não abençoava. Creia, todo dia tu estás no descanso do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Aleluias. Amém? No próximo domingo, daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre, estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as Festas do Senhor. Estudo 2, o Sábado. Estudo 3, a Festa da Páscoa. Estudo 4, a Festa dos Pães Asmos. Estudo 5, a Festa das Primícias. Estudo 6, a Festa de Pentecostes. Estudo 7, a Festa das Trombetas. Estudo 8, o Dia da Expiação. Estudo 9, a Festa dos Tabernáculos. Estudo 10, a Festa do Purim. Estudo 11, a Festa da Dedicação. E, por fim, estudo 12, a Festa do Jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Eber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.